bom com vocês? Eu sou a professora Tatiane, de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. E o que nós vamos estudar hoje, professora? Nós vamos conhecer os plateumintos e os nemateumintos, tá? E para isso, vocês precisam pegar o livro de Ciências e abrir lá na página 103. Vamos conhecer esses dois grupos aí, tá? Que eles são, na verdade, os vermes. Isso, os vermes, que nós vamos conhecer um pouquinho a respeito de alguns deles, tá? Eles podem ser achatados e eles podem ser alongados. Aí nós vamos conhecê-los. Por exemplo, lá os plateumintos, eles podem ser de água doce, tá? Encontrado aí em água marinha, né? Água salgada. Eles podem ser terrestres, tá? Então é a vida deles, o tipo de vida deles. E eles podem ser de vida livre, está aí no ambiente, e podem ser parasitas, precisam de um hospedeiro, tá certo? Então, nós vamos conhecer um pouquinho. E qual seria as características principais? Eles, por exemplo, são considerados de simetria bilateral. Se você faz um corte, por exemplo, em uma planária, então você faz um corte que há de um lado, há de outro, né? É um corte bilateral. Diferente, por exemplo, lá que nós vimos nas aulas anteriores, lá nas esponjas, você faz o corte, vários cortes, né? Diferente, não é isso? Tá. E o que mais? Eles são acelomados. Ou seja, é como se eles não tivessem aqui, ali a cavidade visceral, tá? De certa forma, esse termo significa, tá? Acelomados. E o que mais? O que podemos dizer do sistema nervoso deles? Existe, sim, um sistema nervoso centralizado ali, mais ganglionar, é como se fosse um cordão, tá? Nerval. Então, é esse tipo, tá? Então, o sistema nervoso deles é estilo ganglionar, tá? Esse é o termo. E o sistema excretor do bicho, desse animal, como seria? Desse plateuminto? Ele é em forma de protonefrídeo, ou seja, possui ali um conjunto de cílios em forma de taça, tá? Então, vocês observam que são características gerais deles. Agora, nós precisamos conhecer um pouquinho de cada um. Vamos começar aí com as planárias. As planárias, elas são de vida livre. Elas podem ser encontradas, por exemplo, em riachos, em lagos, tá? E o que mais? O que nós podemos saber da planária? Por exemplo, na questão sobre a alimentação delas, elas podem se alimentar de pequenos animais ou de animais que estejam já mortos, tá? Na questão da reprodução, é bem interessante conhecer a respeito dela. Por quê? As planárias, se você fizer um corte nelas, o que vai acontecer? Essa é um tipo de reprodução, por exemplo, assexuada, tá? Por fissão. Ela simplesmente vai se regenerar. Então, cada pedacinho desse vai formar outra planária. Olha que interessante. E na questão da reprodução sexuada, essa planária, ela é hermafrodita. Então, o que quer dizer? Que a planária possui o sistema reprodutor feminino e o masculino, tá? Então, quando há a cópula, quando há a união das planárias, elas vão somente realizar a troca dos espermatozoides, já que cada uma possui
os dois órgãos, os dois sistemas reprodutores. Tá certo? Deu para entender? Muito bem. Então, nós conhecemos um pouquinho aí sobre a planária. Agora, nós precisamos conhecer aí sobre a respeito do esquistossomos. O que seria eles? Ele, né? Ele é mais conhecido ali como a barriga d'água, a doença da barriga d'água. Aí, para isso, eu vou pegar o livro, aí vocês vão acompanhar comigo, tá? Então, para nós entendermos a respeito do ciclo da esquistossomose, nós precisamos pegar aí o livro, já deu tempo? Pegue o livro na página 107. Veja o esquema que nós temos aqui. Imagina que um determinado senhor, tá? Ele precisou defecar, mas não havia um local apropriado. Então, ele se aproximou do rio, tá? De uma área alagada, digamos assim. Ele se aproximou e defecou. No entanto, esse senhor, ele estava contaminado com o quê? Com a esquistossomose, com essa barriga d'água. E nas fezes saiu o quê? Os ovos no meio das fezes, tá? Até porque o indivíduo adulto, ele já vive ali no intestino, né? Está vivendo ali. Então, os ovos simplesmente saíram. E quando ele encontraram o meio aquático, observe aí. O meio aquático, e o que aconteceu? Eles eclodiram. Só que quando ocorre essa eclosão, eles são chamados de miracídios, tá? São as larvas chamadas de miracídios. Esses miracídios, eles vão nadar e vão procurar um outro hospedeiro, que nós podemos chamar de intermediário. E quem é esse hospedeiro? Olha aí no livro, o caramujo. E lá o miracídio vai se desenvolver, até novamente sair e formar o quê? Uma outra larva, chamada aí de cercária, tá vendo? As cercárias estão aí de vida livre, passeando, e até que de repente uma outra pessoa vai até o rio pescar, fazer uma outra atividade. E o que acontece? Vai ocorrer a contaminação novamente. Então, vai passando o quê? De uma pessoa para outra. Então, vocês observaram a questão do ciclo, tá? Aí, agora nós precisamos conhecer uma outra doença, um outro verme. Qual seria esse verme? As tênias, ou mais conhecida aí como as solitárias. Elas possuem, é bem interessante vocês notarem aqui o desenho, elas possuem essas estruturas aqui, olha, que tá aí no livro de vocês, tá? Essas estruturas são chamadas de ventosas, tá? Então, elas possuem essas ventosas e há algumas que possuem uns ganchos. Então, imagina aqui, tá? Alguns ganchozinhos. Então, nós temos as tênias que possuem ventosa e, além disso, as outras que possuem ganchos também, tá? E qual é a diferença? É aquela, a da vaca, por exemplo, as tênias que são adquiridas através da vaca, elas possuem apenas as ventosas, tá? E as que são adquiridas através do porco, elas possuem esses ganchinhos, esses ganchos. Para que servem? Para fixação, tá? Fixação. Aí o que é interessante citar que ao longo do corpo da tênia existe aí os quadradinhos e cada quadradinho desse duplicado ele vai engravidando e vai gerando, tá? Vai reproduzindo. Então é um verme que fica muito grande, fica enorme, tá? Então, nós conhecemos aí a tênia, que é conhecida como a solitária. Mas como é adquirida? Então, vocês viram que pode ser adquirida através do porco ou através da vaca, né? Da carne de boi. Mas como?
se você não tiver o cuidado necessário com essas carnes, e se ela estiver contaminada com os cistos, tá? A pessoa pode adquirir. Mas como isso acontece? Então, o porco ou a vaca está ali se alimentando. E lá na área que ela está se alimentando, existem o quê? Os ovos, né? Que vai parar onde esses ovos, essas larvas? Onde vão parar? Lá na carne, vão ficar lá na carne presa, em forma de cisto. Então, quando a pessoa vai se alimentar, e se ela não tiver esse cuidado com o preparo, então a pessoa vai adquirir a tênia, tá? Então, nós vimos aí que dentro desses grupos, do grupo ali dos plateumintos, nós temos esses 3 representantes. Agora, vamos conhecer um pouquinho os representantes do corpo alongado aí, que são os nemateumintos, tá? Podemos classificar como as lombrigas, por exemplo, tá? Mas o que nós podemos entender desse grupo? Nós temos aí, por exemplo, a ancilostomose, mais conhecido como o amarelão, como a doença do Jeca Tatu. Vocês lembram do vídeo que eu deixei aí abaixo para vocês? Vocês deu tempo de assistir? O que vocês viram? Aquele senhor do campo, cansado, não é? Foi isso que vocês viram? Por quê? Porque o seu Zeca lá, ele possuía qual doença? O amarelão, tá? O ancilostomose, o Jeca Tatu, né? Ele possuía essa doença. Por quê? Na verdade, ela é como se fosse, imagina a ficção lá científica, o vampiro. É como se fosse isso. É porque ela acaba sugando sangue, deixando a pessoa ali com anemia, deixando a pessoa fraca, né? E o ferro da pessoa vai embora. Então, por isso ela dá aquela fraqueza, fica amarelada. Aí parece todo o tempo com preguiça, que foi o que acontecia com o seu Jeca Tatu na história, tá? Então, o fato da pessoa, por exemplo, não ter cuidado com a alimentação ou andar descalço, então ela pode adquirir o amarelão, tá? Ela era muito conhecida lá no passado, quando as pessoas iam lá para as plantações, né, para as roças e trabalhavam de qualquer jeito, sem cuidado e acabava adquirindo aí o amarelão, tá certo? E qual seria a outra? Nós temos aí a ascaridíase, que são as lombrigas. E como ela é adquirida, a ascaridíase? É justamente essa questão da higienização, do cuidado com o alimento, tá? Porque o que vai acontecer? Qual será esse processo? Então, a pessoa ingeriu um alimento que continha ali os ovos, né? Comeu ali uma saladinha ou uma outra alimentação, foi para lá no intestino, lá no estômago, né? Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer o desenvolvimento ali da larva, ela vai furar a parede do intestino, vai procurar o pulmão, chegando no pulmão, ela vai procurar a traqueia e vai descer novamente, iniciando ali um ciclo, tá? Então, vocês observem que tudo também tem a ver com a questão da higienização, o cuidado com os seus alimentos, onde você está pisando, se está descalço, dependendo da região, tá? Então, nós estudamos hoje a respeito dos 2 vermes, ou seja, os plateumintos e os nemateumintos. Então, tchau, tchau e até a próxima aula.